Olá a todos, estamos aqui para mais uma partilha e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os discípulos de Emaús. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 24, no versículo de 13 a 35. É uma passagem que me chama muita atenção por vários aspectos. Ela é rica, de detalhes. Primeiro, dois discípulos de Jesus estão a caminho de Emaús, ou seja, é o primeiro dia da semana e eles esperavam que Jesus fosse um grande rei, um grande dominador, e no entanto Jesus tinha morrido e até aquele que era o terceiro dia não tinha ressuscitado, na visão deles, E eles estão tristes. A passagem é muito clara quando ela nos fala isso, E Jesus então começa a caminhar junto com esses discípulos. Nessa caminhada, Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? E eles olham para Jesus e falam: só você não sabe o que aconteceu? Você não soube o que aconteceu com Jesus, que era um homem que pregou, que curou, que fez tantas coisas, e a gente achava que ele fosse resolver todos os nossos problemas. E Jesus então começa a explicar para eles a Escritura. Quando eles vão chegando perto de Emaús, então Jesus faz como quem vai passar adiante e eles dizem: fica conosco, pois já é tarde, ou seja, já era de noite. Esses discípulos também estavam nessa noite escura da alma. Eles também estavam passando o seu momento de luto. E aqui fica uma das primeiras lições. Como a gente não deve tomar decisões precipitadas quando a gente está nesse momento de sofrimento. É importantíssimo que a gente tenha muito cuidado para que tudo aquilo que a gente decidir seja decidido quando a gente está bem, Então, Jesus vai com eles e no momento que Jesus parte o pão, eles então reconhecem Jesus. E aqui uma coisa também fantástica, A questão da gente poder reconhecer Jesus no partir do pão. Por isso que é tão importante para nós que temos algum tipo de crença, estar nos nossos grupos, estar na igreja. Por quê? Porque muitas vezes é lá que o Senhor vai nos falar. Gustavo, mas o Senhor não nos fala só na igreja. Com certeza. Mas na igreja acaba sendo um local onde as pessoas elas têm um sentimento bacana, têm um sentimento interessante, que muitas vezes é o mesmo sentimento que a gente tem, e por isso fica mais fácil para que Deus se manifeste lá. Muitas pessoas também se conectam com a natureza, muitas pessoas acreditam em outras coisas. É importante que a gente busque, é importante que a gente tenha esse movimento de sair dessa situação que muitas vezes a gente se encontra. Esses dois discípulos saíram, eles não ficaram junto com o grupo, Diante da tristeza dele, eles se movimentaram, eles foram para Emaús. Segundo as Sagradas Escrituras, ficavam a 11 quilômetros de onde os discípulos estavam. E outra coisa fantástica é que quando eles reconhecem Jesus, e nesse mesmo momento Jesus desaparece na frente deles, eles então voltam de noite, cheios de coragem, e dizem ao grupo: realmente o Senhor ressuscitou. Jesus já tinha aparecido para as mulheres, e agora Jesus aparece para esses discípulos que confirmam o que Pedro já tinha dito, que Jesus havia ressuscitado. Então nessa tarde, nesse dia, eu peço a Deus que pela força do Espírito Santo a gente também tenha essa graça de levar às pessoas essa notícia de que Jesus ressuscitou. Que a gente perca o nosso medo de falar, que a gente perca a nossa timidez e que a gente anuncie ao mundo que Jesus ressuscitou, que verdadeiramente Ele ressuscitou, E que com isso as pessoas elas também possam se alegrar, E o Espírito Santo é essa força que traz a nós essas inspirações, que traz a nós aí tantas coisas boas para que a gente consiga ter uma vida bem melhor. Tá certo? Então é o que eu desejo, Eu desejo uma feliz Páscoa. Ainda vivemos o tempo pascal, São 8 dias, o que a gente chama de oitava da Páscoa. Então desejo a você uma feliz Páscoa, que Jesus possa verdadeiramente ressuscitar em sua vida e que todos os seus projetos, que tudo aquilo que você almeje, você conquiste por meio da ressurreição do Senhor. Um forte abraço e até a nossa próxima partilha.